Gente, sejam bem-vindos para mais um Falando sobre a Palavra. Eu sou a Sara. Eu sou a Vitória. Eu sou a Lana. E eu sou o Thiago. E hoje nós vamos falar sobre um só corpo. É isso? Não, muitos membros, um só corpo. Eu troquei, mas tudo bem. Por quê? Porque a gente aprende que a igreja, ela é como se fosse um corpo. Jesus é o cabeça e o restante é a gente, entendeu? É a igreja de Cristo. Não é a denominação, a placa da igreja, mas somos nós. Porque a gente aprende que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E a gente aprende também que cada um tem a sua função. Então, vamos lá. O que a gente entende quando a gente fala que a igreja ela é um corpo? O que vocês entendem quando a pessoa pega e fala para vocês, a igreja é um corpo? Que se completa, né? O corpo ele não é completo se tiver apenas 2 dedos. Um corpo ele não é completo se ele tiver apenas um pé. Não. Então, primeiro de tudo que a gente tem que entender é que Jesus ele não faz cópias. Deus não faz cópias. A palavra vai falar lá em Efésios, é um só corpo, nós servimos a um só Deus, é um só Espírito, é um só batismo. Mas não é por isso que somos iguais em tudo que vamos fazer, em tudo que vai realizar. Não, cada um tem a sua essência naquilo que o Senhor criou. E juntos nós formamos o corpo, onde Cristo é o cabeça. Por que o cabeça? Porque o cabeça ele direciona o corpo. Então, se o corpo está desalinhado, está querendo desobedecer, é porque não está seguindo as orientações daquele a qual dirige a igreja, a qual dirige o corpo de Cristo. Então, o que nós entendemos? Somos todos diferentes. Todos estamos aqui em um propósito diferente também. Mas quando todo está alinhado, cada um fazendo a função, nós estamos fazendo aquilo que agrada a Cristo, servindo a Ele. Completo? E como a Sara começou falando, que a palavra vai falar que nós somos o corpo e Cristo é o cabeça, e são muitos membros que há no corpo. Mais para frente desse versículo, vai falar também que ele chamou nós para diferentes ministérios, vamos dizer assim. O apóstolo, o profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, cada um tem a sua essência, cada um tem aquilo que é o seu propósito. Porém, os 5 precisam estar unidos no corpo de Cristo. Pode falar, Thiago. Quando fala de corpo, assim, um corpo e muitos membros, eu penso... Lembro da analogia que o apóstolo Paulo fez em Coríntios, na carta aos Coríntios, que ele fala que o olho não pode... Por exemplo, o olho não pode virar para a mão e falar, eu não preciso de você. A mão não pode virar para o pé e falar, eu não preciso de você. Porque apesar de serem diferentes, atuarem de formas diferentes e fazerem coisas diferentes, eles trabalham para a mesma coisa, para edificar um ao outro, trabalhando junto, no mesmo propósito e seguindo o cabeça, Jesus. É isso mesmo, exatamente. E quando isso que você falou é muito importante. E quando a gente fala de... Hã? Tá falando baixo. Nem parece a desculpa. Vitória. Para, hein? Mas quando a gente fala, tipo assim, o corpo, o olho precisa da mão, a mão precisa do pé, se alguma coisa não estiver funcionando, o corpo ele pede ajuda. Então, por exemplo, a gente vê o caso da hemodiálise. Quando os rins não funcionam no corpo, a gente
Porque a gente, aí tirando os títulos e as constituições que as pessoas colocam, se a gente parar para olhar, o que o Senhor deseja fazer? Porque aí vai de quem dará liberdade para o Espírito Santo para ele usar. E aí entra o mover do Espírito Santo de Deus usando cada um na sua essência. Por exemplo, a gente tem a pastora Raquel. A pastora Raquel, ela tem dom de visão. A pastora Raquel, ela tem dom de revelação da palavra do Senhor. Deus quiser pegar e parar o meio do louvor para usar a vida dela, no meio da palavra para usar a vida dela, quem somos nós para impedir? Entende? Se a gente pegar e parar, quem mais aqui na igreja? Não sei, eu tô parando pra ver, pra não falar errado. O Gabriel, pensei no Gabriel exatamente nisso. O Gabriel, ele tem a presença de Deus. Eu não sei se vocês pararam pra reparar, mas quando o Gabriel começa a falar em línguas é diferente. É diferente. Porque não é mais ele. Isso quando a gente, um tempo atrás, né? Falando da experiência que eu tive quando Deus usou o Gabriel, tá? Ele começou a falar em línguas e aí o Senhor começou a falar comigo através da língua dele. Aí eu já olhei, fiquei assim. Mas ele tá falando em línguas, não tem a ver. E eu olhei pra ele tá falando algo particular meu e seu, Deus, e aí? E aí ele pegou e me mostrou, eu que tô usando. O Gabriel, quando a gente começava, teve situações que a pastora, Deus mandou uma direção pra pastora, e aí ela falou, ai Jesus, eu vou, não vou, e aí o Gabriel veio, abriu o olho, exatamente naquilo que o Senhor tinha falado pra ela. Ele foi pra botar a mão, ele tirou a mão e só fez o sinal do que era pra fazer, ele não fez aquilo que era pra ela fazer. E aí ela foi, entendeu, se colocou na posição dela e fez exatamente aquilo que o Senhor falou. Então, se a gente parar para olhar, cada pessoa ela é usada de um jeito. O Senhor, ele traz revelação, sim. Mas ele prefere trabalhar naquilo que é o secreto. Porque é no secreto onde ninguém vê. Tem a parte do culto, tem a parte daquilo que é mostrado para as pessoas, mas só é mostrado para as pessoas aquilo que você já tem no seu secreto. Aquilo que você constitui quando você tá só você e Jesus. E aí é que tá. Quando a gente recebe uma direção, a gente cumpre ela de acordo com aquilo que é a vontade do Senhor. Porque se eu tenho uma responsabilidade com os adolescentes, como é que eu vou pegar e falar assim, hoje eu não vou ministrar os adolescentes? Como é que eu vou pegar e falar assim, hoje eu não vou orientar eles? Se eu tô vendo que eles estão fazendo coisa errada. Aí você olha e fica assim, oh meu Deus, mas eu já falei. Se eu não falar para eles de novo, o que acontece? Se o Senhor tá me mostrando, precisa de correção. Precisa ser ensinado de novo. Precisa ter a paciência de ir lá e falar, ô, filhinho de Jesus Cristo, olha, você não tá vendo que tá errado? Você não tá vendo que tem que fazer de forma correta? Por quê? Eu, como líder de adolescência, o meu papel é ficar de olho neles. E ensiná-los a caminhar com Jesus da maneira correta. De orar, de clamar, de estar com Jesus de verdade, né? Não esse negócio que de imagem. Exato, não é só a aparência. Não é só o mostrar que é crente, mas é viver a palavra e o evangelho. Porque crente, até Satanás é. A gente é cristão, nós somos pequenos cristos. É pra gente ser pequenos cristos, né? Viver conforme ele vive, conforme ele nos ensinou. Qual que era o papel de Jesus aqui? Pode responder. Era nos ensinar a se relacionar com o Pai. Gente, Jesus, toda vez que ele ia orar, ele começava, Pai, 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 Pai nosso que estás no céu, Pai, que eles sejam um como nós somos um, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Toda oração de Jesus começava com o Pai. Então ele veio para nos ensinar uma intimidade com o Senhor que foi perdido. Que o ser humano conseguiu perder com o quê? Com a contaminação, com a vaidade, com o pecado. Então, quando Jesus ele veio com um propósito, que era morrer para nos salvar. Mas para chegar nesse propósito, ele também tinha que passar para nos ensinar a se relacionar com a palavra, nos ensinar a orar, nos ensinar a jejuar. Tudo Jesus nos ensinou nessa vida de cristão. E como a Sara falou aqui, eu sou crente. Crente até o diabo é, porque crente é aquele que crê. Tiago fala
você crê em Deus, faz bem, porque até os demônios creem e tremem. Simples assim. Deus. Tiago. Já os pequenos Cristo é aqueles que seguem o exemplo de Jesus, que todo dia se negam a si mesmo, reconhece que não é tudo isso que a gente acha que é, para agradar o Senhor, para viver a vida que Ele tem para nós, para viver o propósito dele. Então, Paulo vai falar, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso é ser cristão, é andar segundo o que Jesus nos ensina, o que Ele fala. E como é que a gente aprende esses ensinamentos? Na palavra. Viver na palavra. O pastor ministrou ontem aqui. Cara, tem que ficar ministrando, que você tem que ler a palavra e orar. Mas isso é o básico que um cristão tem que fazer. Como que você se declara cristão, imitador de Cristo, e não ora como ele orava todos os dias? E não lê a palavra, não vive a palavra? Não existe isso. Você não é cristão, você quer passar uma aparência que serve a Deus. Mas parecer e ser são duas coisas totalmente diferentes. Pode aparentar o que você quiser, na verdade, né? Você pode mostrar pra todo mundo o que você quiser, mas o que você realmente é o que transparece. Exato. E quando a gente busca aquela intimidade com o Senhor, a gente entende o nosso propósito e a nossa função no corpo. A gente entende que um precisa do outro. Eu tô fazendo o devocional com a dança, aí todo dia eu tenho que mandar um áudio, né, explicando, porque às vezes eles entendem um pouco errado. As crianças e os adolescentes. Aí essa semana, a gente está lendo sobre João, porque João, ele era o discípulo que mais tinha intimidade com Jesus. Ele mais tinha intimidade com Jesus. Então vamos lá, você olha para João, João é aquele que encostava a cabeça no peito de Jesus. Quando Jesus falou que tinha um traidor, todo mundo ficou se olhando. Pedro já olhou para João, vai lá perguntar quem é. Vai lá, ninguém teve coragem de perguntar. Mas pediram para João e falar com ele. E cara, a intimidade era tão grande que Jesus respondeu quem era. Eles não entenderam, lá na passagem vai falar. Vá, Judas, e faça o que tinha que fazer. Só que eles não entenderam, porque eles acharam que Judas ia comprar alguma coisa. Porque Judas, ele era do Ministério de Tesouraria, né? Ele andava com a bolsa de dinheiro. Olha, esse ministério, guarde o teu coração, amém? Guarde o nosso coração. Senhor, nos ajuda. Então, a intimidade que João tinha era de estar perto do Senhor, gente. E é assim, não era, ai, Senhor, tá me abençoando, tá aqui tudo bem. Quem foi o único discípulo que ficou perto na crucificação? Quem foi o único discípulo que ficou até o fim? E quem foi o único discípulo que morreu por velhice? Aproveitou tudo que tinha que aproveitar, recebeu a revelação do Apocalipse? Então, nós precisamos ter uma intimidade para entender aquilo que é o propósito que o Senhor tem para nós. Então, vai haver diferença no nosso meio? Claro! O Senhor criou cada um na sua função, no seu propósito. Então, não é porque, o Senhor ama mais ela. E que foi outra coisa que eu falei lá no Devocional com as crianças. Não é porque Jesus amava mais João. João se sentia amado, mas era por causa da intimidade que ele buscava, o andar perto que ele buscava. Jesus, ele nunca fez acepção de pessoas. Pensaria. Pois é. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. E não é correto nós fazer também. Então você fala, Senhor, você abençoa ela. Mas o quanto ela tem se entregado? O quanto ela tem buscado? O quanto ela tem estado na presença de Deus? Qual a responsabilidade que ela tem com a casa do Senhor? O quanto ela honra isso? O quanto ela é grata? Ao invés de você ficar olhando para essa abençoa ela, vai buscar o Senhor também. Vai buscar qual é o teu propósito. Vai realizar com excelência naquilo que é a tua essência. Porque o Senhor ama a todos. O Senhor, ele tem algo para todo mundo viver diferente. O Tiago tem algo para viver. A Vitória tem algo para viver. É deles, não é meu. Não adianta eu querer viver o que eles têm para viver. O Senhor tem algo para cada um. E é simples assim, mas eu vou ficar brava. Mas o Senhor tem isso para Vitória? Senhor, e eu? Não, querido. Em nome de Jesus. Aí vai lá o e eu. Eu e eu fico aqui esperando.
Peraí que eu vou descer, vou esperar Jesus descer É. no céu. Fica paralisado muitos anos na sua vida porque não busca, porque não se entrega. Porque como é que fala? Fica observando o que os outros vivem em vez de buscar viver. Adianta do quê? Ou a gente é telespectador que fica vendo que Jesus se move sobre a vida das pessoas, ou a gente, eu não sei qual que é o nome da pessoa que tá lá no meio, mas ou a gente é aquele que entra e que vive as experiências, que tem as marcas do Senhor, que vê o poder de Deus descendo sobre nós. Cara, eu tava lendo hoje Êxodo e Deus pegou e ele falou para Moisés: você vai lá em Faraó e você vai com o poder que eu te dei, e mesmo assim ele não vai acreditar, porque eu vou endurecer o coração dele, mas você vai lá. E aí ele pega, vai, o que aconteceu? Endureceu o coração de Faraó. Quando ele pega, o povo começa a reclamar, porque Faraó foi lá e triplicou o trabalho que eles estavam fazendo. Aí Jesus pegou, aí Moisés pegou, o cara veio reclamar pra ele. Aí ele chegou em Deus e falou: e aí, Deus, como é que a gente faz? Porque não funcionou, o Senhor fez sinais, fez maravilhas, mas não funcionou, o que a gente faz? E ele falou: vai lá, porque pelo poder que eu te dei, pelo poder que eu coloquei sobre a tua vida, e porque eu sou o Todo-Poderoso, ele vai liberar o meu povo agora. Então, assim, cara, ou a gente vive que nem Moisés viveu, de olhar e se relacionar com Jesus face a face, ou a gente vai ficar olhando e ouvindo as histórias dos outros. Não tem como. A gente olhar o outro viver. Exato. E assim, ao que eu não sei quem foi que ministrou aqui na igreja, mas alguém ministrou e falou isso. Ou você vai ver o Senhor se movendo, ou você vai participar dessa obra. E assim, a obra que Jesus começa, ela não termina enquanto ele não acabar a obra, não para. Entende? E nós estamos nessa constante obra, porque constantemente a gente peca no pensar, no falar, no jeito de olhar, no jeito de se portar. Não é desse jeito? Porque nós somos seres humanos. Só que isso não justifica o fato da gente permanecer no erro. E aí que tá. Quem é templo do Espírito Santo de Deus reconhece o erro e se coloca na presença de Deus para ser limpo, para poder viver em santidade, para pedir para o Espírito Santo cuidar do coração, para limpar, para transformar, para viver aquilo que é a plenitude do Senhor. Porque se a gente parar para olhar, cara, os caras que Jesus teve aliança foi os caras que mais pecaram contra Deus. Vocês podem olhar. Abraão mentiu. Isaac foi lá e foi na onda dele e fez a mesma coisa. Mentiu também, falando que a esposa era irmã. Aí se você olhar para Jacó enganou o irmão, o pai. E o irmão também, né, que foi no meio junto. Os dois. Ele enganou. Depois que aconteceu, tudo que você faz, você planta. Depois ele foi enganado também. Vocês podem ver, passou 14 anos para poder casar com a mulher que ele gostava, que ele amava. Então, assim, os caras que Deus estabeleceu a aliança, porque se a gente lê na Bíblia, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Os patriarcas, é assim que a gente reconhece. Da Vitória, tô brincando. É também, mas você não era patriarca. Mas é isso, entende? E a gente precisa, se a gente olhar assim pro mundo como ele tá, a gente tá vendo que cada vez tá pior. Vocês podem ver, enfim, é bíblico, porque a palavra de Deus diz que vai piorar cada vez mais. Só que as pessoas, elas precisam olhar pra gente e falar assim: mano, mas o Deus do Tiago fez, o Deus da Alana fez. Entende? Ele é vivo, ele tá aqui, ele acontece, ele é o eu sou. E isso é algo assim que, quando eu li pela primeira vez na Bíblia que ele falou eu sou o que sou, eu falei, não entendi, mas uau! Porque como é que uma pessoa explica que ela é? Não tem como. Se você colocar assim diversos adjetivos para Jesus, ele não é só isso. Na verdade, ele explica. Na verdade, ele explica. E foi outra coisa que eu falei no devocional essa semana. Lá no Primeiro Testamento, a gente vê o eu sou te enviou. Você chega no Novo Testamento, eu sou o bom pastor. Eu sou O pão da vida. Eu sou. Ele é simples assim. Exatamente. Então, a gente precisa entender qual que é o meu papel aqui. Porque cada um tem a sua função. Se a gente parar para olhar, a Vitória, Jesus chamou ela para as nações e para ficar com as crianças. O ministério dela é assim. E a gente vê que é isso. Entende?
Se a gente parar e olhar, o ministério da Alana é a dança. A gente vê, Jesus, ele nos mostra isso. Se a gente parar para analisar cada coisa e olhar, pô, não analisar racionalizando as coisas, mas deixando o Espírito Santo de Deus se mover e mostrar as coisas. Você vê qual que é o chamado. Você vê para que o Senhor chamou. Então a gente vê claramente que o presbítero ele é chamado para ser mestre. Ele é. Não tem como você pegar e falar que não. Você já parou para ver uma ministração do presbítero? Exatamente, ele passa o culto inteiro ensinando. Você senta assim, ele ministra, com certeza, gente, mas é que ele é do ensino, então ele é chamado para ensinar, para ser mestre. Então, você pode ver que sempre vai ter alguma coisinha. Ele vai liberar a palavra, ele vai declarar, ele vai profetizar, mas tem a parte que Jesus derramou sobre a vida dele, ele vai te ensinar alguma coisa. Vocês dá para reparar. Aí você vai ver a minha mãe. O ministério dela é de exortação. A gente sempre vai levar lapada, até quando é de bênção. Não adianta. Você senta no domingo já esperando a sua lapada, porque Jesus usa ela desse jeito. Por mais que no dia ele use ela mais de boa, declarando a palavra, sempre tem alguma coisinha que a gente leva uma lapadinha. Sempre tem. Às vezes ela não pega e não fala mais alto, mas sempre tem. Vocês podem ver, os cultos que ela tá mais sucinta é o que mais a gente mais apanha. O pastor é pastor, ele consegue passar um amor, cuidar. Exatamente. O meu pai, ele é, o chamado dele é pastoral. Cara, ele abraça a gente que a gente fica assim, meu Deus, de onde veio isso? A gente não vê, porque esse é o chamado dele. E se a gente olhar e enxergar tudo aquilo que o Senhor ele faz nas nossas vidas, a gente começa a olhar para as coisas diferentes. Porque se a gente buscar mais, a gente é marcado pela identidade que o Senhor ele derrama sobre as nossas vidas. Se a gente entende o propósito pelo qual o Senhor chamou, fica mais fácil da gente viver. Fica mais fácil da gente andar, entender, saber aquilo que é a manifestação do Senhor sobre as nossas vidas. Exato. E viver como um corpo, porque eu sou liderada aqui das duas bonitas. No departamento infantil, eu respondo a elas. Tudo que eu tenho que fazer, eu vou preparar meu lúdico, se eu preciso de alguma coisa, preciso da ajuda delas, chama pra elas. Eu vi alguma coisa, Jesus me mostrou alguma coisa assim, referente às crianças, eu tenho que trazer para elas. Porque a atitude, o posicionamento, muitas vezes, quem tem que tomar são elas, como liderança do departamento infantil. Entende? E no adolescentes, a bonita da Vitória é minha liderada. E a mesma coisa. E a gente aprende a se submeter uma a outra. Eu acho legal da nossa igreja que é assim, né? Uns é líderes e outros são liderados. De repente a gente já vira. Um é liderado, outro já é líder. Sempre tem. Exato, sempre tem o servir. Sempre tem o servir. E se a gente parar para olhar, exatamente isso que Jesus nos ensina na palavra dele. Quando ele vai lavar os pés dos discípulos, ele ensina que independente daquilo que você é, porque ele é o Jesus, cara. Ele morreu, ele se entregou na cruz sendo Deus. Ele se esvaziou de toda a glória dele. Mesmo assim, ele serviu os discípulos dele. Tem como a gente olhar, tem muita coisa pra gente aprender. Jesus, ele era o próprio ensinamento de Deus, de como viver uma vida com Deus aqui. E olha que ele não estava vivendo com o poder de Deus, sabe? De ser com essa porção, sabe? Eu posso fazer. Ele simplesmente estava vivendo como homem e sendo Deus, porque, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas se submetendo ao Deus Pai em todos os momentos. Eu não entendi. Com as limitações humanas, você tem que falar, Vitória, mais alto. Com as limitações humanas. Mas ele permanecia sendo Deus. Ele permanecia cumprindo o propósito pelo qual ele veio para cá. Pode falar. Quando vocês tocaram no assunto lá de João, Pedro, intimidade de João, eu lembrei também que no assunto que a gente está tratando hoje, ele fala tipo, como lidar com os diferentes. Uhum. Então a gente tem pessoas como Pedro, pessoas como João, pessoas que podem ter diversas Como personalidades. Mateus. Podem ser Tadinho, diferentes. Como é que a Mateus. gente lida um com o outro nesse quesito de personalidade? Muito fácil. Eu vivi a minha vida toda com a Vitória e tá tudo certo. Brincadeira. Tem umas pessoas que elas são mais difíceis, que elas têm as personalidades fortes, que é o caso da dona Vitória. Ela é o tipo de pessoa que fala, eu não quero desse jeito.
Não é assim? Eu quero assim, assim, assim. E aí, se não acontecer desse jeito, que a bonita aqui emburra. Tô brincando. É assim, se ela quer alguma coisa, ela faz de tudo pra ser desse jeito. Só que se Jesus fala que não, ela retrocede. Graças a Deus, né? Porque ninguém merece. Mas se é assim, a Vitória fala assim, eu quero um tênis assim, assim, assim. Enquanto ela não achar o tênis assim, 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 esquece, ela não vai parar de procurar e vai encher o seu saco. Criar o tênis que ela idealizou na cabeça Exatamente. A marca tem que ir lá e criar. Só que assim, a gente entende, é uma personalidade mais difícil? Olha só como ela é, né? Olha só. É mais difícil? É. Mas como a gente lida? Primeiro a gente ora, né? Que haja paciência. Pede pro Senhor nos ajudar. Pede pro Senhor. Tem gente que é mais mimizento. Mas se você parar pra reparar, a Vitória, quando ela não gosta de algo, ela fala. Tem gente que não gosta, ela guarda pra si, em vez de simplesmente ir lá e falar. Essas são as pessoas mais difíceis de lidar, por incrível que pareça. Por quê? Porque não transparece. E muitas vezes, quando transparece, a pessoa finge de nada como se estivesse tudo bem. Como se, ai, tá tudo bem, mas aí chega lá com Jesus fica reclamando. Ou chega no coleguinha fica reclamando. Isso tá certo? Não tá. deixa ter uma raiz Exato. desnecessária. Aí vira uma raiz de amargura. Exatamente. Mas Jesus, ele nos ensina como lidar com cada um. Por quê? Vamos lá, Jesus ele tinha 12 discípulos, ele apacentava 12 pessoas diferentes. Por mais que eu seja gêmea da Sara, eu não sou a mesma pessoa que a Sara. Graças a Deus, né? Eu não tenho o mesmo gosto que a Sara. Eu não penso da mesma forma que a Sara. Hein? Mas assim, todos nós somos feitos exclusivos de Deus. Todo mundo tem uma coisinha que é a particularidade sua com Deus. Nós somos únicos. Graças a Deus. A gente faz parte do mesmo corpo. Eu sou um dedinho mindinho. Aí tem o dedinho mindinho da mão esquerda. Por mais que tenha a mesma função, é diferente. Todos nós somos diferentes uns dos outros. E como que a gente lida com a diferença? O amor, o respeito, a paciência. A gente usa aquilo que é o fruto do Espírito que o próprio Deus nos ensinou. A pastora perguntou, e o povo quer ser igual ao outro? A gente vai precisar... Quero ser igual a Vitória, quero ser igual a Ana, quero ser igual a Sara. Sinto muito, você nunca vai conseguir. A pastora tá falando, é a pessoa que quer ser igual a pessoa. Eu gosto do cabelo da Sara, eu quero ter o cabelo igual da Sara. A Sara fala desse jeito, eu quero falar igual a Sara. A gente vai entrar naquela questão. Nós precisamos ter uma referência. Jesus é a minha referência, eu quero ser muito parecida com ele. Mas eu nunca vou ser igual a Jesus. Porque só existe um Jesus na vida. Graças a Deus. Pode ter tem 30 nomes de Jesus, mas só vai ter um Jesus que veio aqui na Terra como um homem e salvou a humanidade. Querer ser igual é inveja. Repete a pergunta da minha mãe. Minha mãe perguntou qual que é a diferença da referência e querer ser igual. Querer ser igual é inveja. Porque a gente entra num quesito de... A Vitória... Eu vou colocar a Vitória porque é minha irmã e a gente não tem essas coisas. Ela só fala de mim, né? Ela me ama. Eu ia concordar com ela, mas deixa quieta, abafa o caso. Olha só como você é, né? Então vamos lá, vamos supor. A Vitória tinha um cabelo igual ao meu, enroladinho. Aí ela decidiu ir lá e alisar. Tu entendeu? Enroladinho. Aí ela foi e decidiu alisar. Aí eu olho pro cabelo da Vitória e meu cabelo, você que resolveu alisar. Usar ele liso. Enfim, aí eu pego e olho e falo assim, nossa, a Vitória alisou, o cabelo dela ficou maravilhoso. Eu quero ter o cabelo da Vitória. Aí o que eu pego e faço? Uma pessoa que sempre tem inveja, ela sempre vai querer fazer aquilo que o outro faz. E a gente sempre vê que nunca vai ficar igual. Aí eu vou lá e aliso o cabelo também. E ela sempre vai ficar frustrada. E sempre vai ficar frustrada. Uma pessoa que tem inveja, ela quer ser a outra pessoa. Ai, credo. Calma aí que a professora tá falando. Mas... Não, tá A pessoa que tem inveja, ela quer ser a outra pessoa. Ela quer ter o trabalho da outra pessoa. Ela quer ter a família da outra pessoa. Ela quer viver como outra pessoa. Exatamente. Se ela pudesse mudar o corpo dela
pra ser a pessoa, ela faria, porque isso é inveja. Sim. Ela não sabe quem ela não se conhece e ela quer. Eu acho muito legal o que ela faz, mas eu não quero fazer igual porque eu acho legal. Eu quero fazer porque eu quero ser ela, eu quero ter o que ela tem. Eu vejo uma qualidade na Alana. A Alana dança bem, a Alana tem um ritmo maravilhoso. Poxa, vou ter a Alana como referência para fazer isso. Vou pedir ajuda, vou andar Eu junto. vou aprender com a Alana. Eu tenho uma referência, mas lógico que eu vou aprender com ela, mas eu não vou ser igual a ela. Olha, o Thiago tocando a bateria, que legal. Ele é uma referência para mim, confiar, tocar a bateria. Eu posso até querer imitar o Thiago na bateria, posso. Mas isso vai se dar por um tempo, porque eu vou me aprofundar naquilo e acontecer, eu vou desenvolver o meu jeito. É diferente. De qualquer forma, vai ter. E a Vocês- diferença, eu acho que Pode explicar o que você quer falar? Não, me explica depois eu falo. Tá. O que é a referência? A pastora acabou de falar aqui. Você pode olhar para uma pessoa e ver aquilo que são características boas nela. Poxa, a forma que a Sara ora, a forma que a Vitória ministra o infantil, a forma que a Lana dança, faz o lúdico, a forma que o Tiago toca para o Senhor. Você pode olhar para essas pessoas e ter algo, uma referência, para querer fazer igual, da mesma forma. Mas você não pode ser igual a essas pessoas. Anulando aquilo que o Senhor te deu. Porque é aí que você se perde. Você quer ser tanta outra pessoa que você se esquece quem é você, como o Senhor te criou. Como o Senhor, para que o Senhor te criou? Olha a Vitória como ministro infantil. Você pode ter um período lá ministrando infantil, mas o Senhor não te chamou para isso. É só uma parte da caminhada que o Senhor tem para você. Você aprende a cuidar dos seus futuros filhos. Só para você cuidar dos seus futuros filhos, para o Senhor te formar um pastor. Porque se você não consegue cuidar de criança, gente, como é que você vai conduzir uma igreja? Cuidar, Criança é muito mais fácil. pra mim. cuidar que eu falo, né? Ficar balançando no colo, não. Cuidar. Porque ninguém quer babar, tá bom? Ensinar a falar, ensinar a orar, Exatamente. ensinar a O jejuar. ministério infantil, ele vai acompanhar vidas, porque as crianças também são vidas para o Senhor. Então, você vai sim ensinar a orar, você vai sim, ensinar sim a se relacionar com Deus, você vai ensinar a jejuar, a criança jejua, viu? Ah, eu vou tirar arroz e feijão? Não. Tira o celular, tira a tela, tira doce. Seu filho não vai morrer se ficar uma Refrigerante. semana sem doce, sem refrigerante. Não. Ensina os teus filhos os princípios, sabe? É isso que o Ministério Infantil tem que fazer, não é chegar lá e dar um desenho e pintar aí que seu pai vai assistir o culto em paz. Isso não Pinta aí um desenho existe. de Jesus. Isso não é Ministério Infantil. Em nome de Jesus. Tem que ensinar a palavra. Tem que de Deus. ensinar. Ai, mas sua criança ela é abençoada demais. Gente, cada criança, ela Tem uma personalidade, tem um ensinamento diferente. assim como o adulto. Uma educação diferente. Assim como o adulto. Você vai desistir dessa criança? Você vai desistir dessa vida? Não, o Senhor te chamou lá com propósito. Jesus Poxa não desistiu vida. de você. Exato. Jesus morreu na cruz pelo pecado de toda a humanidade que estava lá, que já tinha vindo antes dele e que ia vir. Ele não pensou, ai, porque a Sara fala de um jeito que eu não gosto, não vou morrer por ela. Ele não fez isso. Não. E olha bem, olha o seu comportamento, muitas vezes diante de uma vida que você vive com o Senhor, pro comportamento de uma criança. Muitas vezes você faz muito pior. Criança, gente, eu acho muito mais fácil de lidar. Eu também. Porque criança, ela não tem, A maldade, né? não tem maldade, não tem opinião formada, Orgulho. não tem orgulho. Ela tá descobrindo o mundo. Sim. Ela tá aprendendo como ela vai viver. Muitas vezes você ministra a criança, fala, é errado, a criança, gente, a criança tem um choque, você vê nos olhos Eu não dela. acredito que isso é errado, tia. Meu, e você fala, pô, adulto é cínico muitas vezes. Não, o adulto sabe que não pode. E ele faz porque ele acha legal. E se você fala que tá errado, ele ainda quer ficar bravo. Ainda acha que você tá errada. Arranja justificativas pra falar que Exato. Ou arranja justificativa pra continuar errando. criança não, ela vê que tá errada, ela pode até tentar fingir de nada, mas depois ela pega e fala, pô, eu errei mesmo. Aí vai lá e chega, desculpa por ter feito isso, tá, Não, e tio? quando ela faz de sacanagem, ela sabe que ela tá fazendo de Sim. sacanagem. Você ensina ela, eu falei errado. Você ensina ela, você corrige ela,
E ela para de fazer. Exato. Às vezes tem que ensinar mais. Aí, por exemplo, tem criança que realmente é um pouco mais difícil de ensinar. Que o temperamento é um pouco diferente, a personalidade é diferente, Requer mais os frutos do é Espírito. geniosa, né? Tem uma educação diferente, às vezes não tem o limite necessário dentro de casa. E aí você chega aqui, a criança chega na igreja, como que a gente vai ensinar ela se a criança não ouve ninguém? Firmeza, clareza no que você precisa falar. Sim. Não, senta aí. Ai, mas eu quero andar na sala inteira. Não, mas agora é a hora de sentar. E a criança vai levantar 30 vezes que você vai falar pra ela. Senta. E Jesus não faz diferente. E se precisava pôr de nós sentado. Exato. Quantas vezes for necessária Exatamente. até a criança entender que ela precisa ficar sentada na hora da ministração. Esse negócio de, a criança chega no culto e você dá o celular. Gente, pelo Meu, o amor de celular Deus. você assiste na sua casa, mexe na sua casa. E olha lá. porque Na hora do culto não é a hora de mexer no celular. Ensina o teu filho a orar, fechar os olhinhos, falar com Deus, a Sim. louvar. pra Bíblia infantil pra criança Gente, ler. Lê pra exato. criança, se não souber ler ainda, ensina a palavra Sim. de Deus. Agora, você fica negligenciando aquilo que é o ensinar o teu filho a se relacionar com Deus. Vamos Tá começar errado. que a partir do momento que a gente Por que a tem gente um entra nesse filho, assunto, Senhor? eu Amém. nem sei. Mas já que a gente entrou, vamos lá. A partir do momento que você, né, teve um filho, você é homem, engravidou a sua esposa tá grávida, ok. Por que aconteceu isso? Porque Deus permitiu que você pudesse ter um filho. E aí, é sua responsabilidade ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Mas qual é o caminho que ela deve andar? O caminho que é Jesus, que é a verdade, o caminho e a vida. Esse é o caminho correto. Você ensina a criança conforme a palavra de Deus. Se você teve um filho, a tia do Kids, ela não tem a obrigação de ensinar na porção de pai e mãe. A obrigação cuidar da também, tia é ensinar a palavra como ministra do Senhor, como pastora de crianças, pastor de criança. Mas a responsabilidade de ensinar princípios e valores espirituais é do pai. Porque Deus te deu a criança para você cuidar. Sim. Quando eu tiver o meu filho, eu vou ensinar conforme aquilo que o Senhor tem para a vida do meu filho. Vou falar conforme aquilo que o Senhor coloca dentro do meu coração. Porque o meu filho vai ser diferente do filho da Sara, que é diferente do filho da Esther. Deus me livre. Eu quero que meu filho nasça igual a mim, que eu sou linda demais, entendeu? Se puxar o Clays, pelo amor de Deus. Para de falar disso do Clays. Não pode puxar o Clays, não, vocês vão ser muito Mas o Clays é lindo, tá? Mas vamos dar um resumo, né? Da ópera toda, de ser o corpo de Cristo. A gente vai lidar com pessoas diferentes. No corpo, não existe duas mãos direitas, não existe dois pés esquerdos, não existe dois olhos direitos. Gente, não existe dois, é um pra cada lado. Sim. Por quê? Porque quem tá na direita pega o que tá na direita, quem tá na esquerda pega o que tá na esquerda. Um olho é maior que o outro. De Tudo todo mundo. no nosso corpo, nada é tão proporcional. Às vezes o olho é maior, a perna é maior que a outra. Existem isso. Dedinho do pé. Os dedinhos do pé. Tem direito. Mas assim, quando a gente fala do corpo de Cristo, de Jesus ser a cabeça, por que Jesus é a cabeça? Porque é Ele que pensa, é Ele quem dá a direção, é Ele que sabe onde a gente tem que ir. E aí tem os outros membros do corpo, que faz aquilo que Jesus quer que faça. Que faz aquilo que Deus tem pra gente. Quando a gente retrata o corpo, é um modo de falar. Quer dizer que nós somos juntos no mesmo barco, navegando para o mesmo destino. A gente está junto. Por que a gente é cristão? Por que a gente vem na igreja? Por que a gente cumpre aquilo que está na palavra? Porque Jesus veio aqui na terra e nos deu uma direção. Qual é a nossa direção? O céu. Como que a gente caminha para estar nessa direção? Juntos, em concordância, em unidade, buscando a transformação do Senhor, às vezes tendo que ter o crescimento. Quando a criança nasce pequenininha, a gente consegue pegar no colo. Você consegue pegar um adulto no colo? Não, porque teve uma transformação. Ela teve um crescimento. Nem o anão, filha, porque anão pesa, não sei se você sabe.
Você já tentou pegar um? Não, mas eu olho pra cara dele e já sei que ele é mais pesado que eu. Não, de verdade, para, gente. Mas assim, a gente vê que tem um crescimento. Então, como que a gente lida com as diferenças? Buscando como que Jesus fez. Qual foi o posicionamento de Cristo? Todo dia a gente vai lidar com alguém diferente. Alguns são um pouquinho mais diferentes do padrão normal. E tem outros que já são mais Às vezes a abertos. pessoa ela é tranquila. Às vezes a pessoa até é tranquila, mas Jesus tá usando pra tratar algo em você. E por Vou isso dar pra o você é exemplo mais do difícil. Klaes, meu, porque o Klaes ele é uma pessoa de boa, mas ele consegue me estressar. Ai, Qualquer um te estressa, qualquer Vitória. um também não, Não. porque eu sou uma pessoa, hoje eu sou uma pessoa diferente. Aham. Glória a Deus, sou uma pessoa transformada. Não é tudo que me estressa, não é tudo que me tira do sério. É só algumas É só coisinhas. falar não pra ela que pronto. Depende também do não, né? Se você falar não pra alguma coisa que eu quero muito, tô brincando. Mas assim, eu sou uma pessoa diferente hoje em dia. Eu Graças tive a uma Deus. transformação de Jesus. Mas para eu ter essa transformação, o Senhor usou pessoas ao meu redor. E o Klaes é uma pessoa que Deus usou demais, que dava vontade de falar, meu, tinha vezes que eu olhava pra cara dele, eu queria dar um soco, falar, some! Porque ele era uma pessoa que me Se você tirava desse do um sério. soco nele, ele ia ficar mais deformado do que ele já é, tá? Você para de falar assim pro meu gatinho. Mas assim, o Senhor, ele usa as pessoas diferentes pra tratar a gente. Exato. O Pra nos lerdinho, Jesus fortalecer. coloca uma pessoa que é rápida pra pessoa acelerar, pra poder crescer. Exatamente. Uma pessoa que é mais rápida, Jesus coloca uma pessoa mais lerda pra poder ir mais Desacelerar. tranquilo, pra desacelerar. Exatamente. E assim Então, vai indo. como que a gente lida com essa diferença? Buscando ao Senhor. Me ensina, Jesus, a falar com essa pessoa. Me ensina a tratar dessa parte. Porque, olha, me estressa. Nossa, Jesus, tá muito difícil. A gente não tá desamparado do mundo. Deus não criou a gente e tacou Graças no mundo a e falou assim, vai, se virem, faça o que vocês quiserem. Não, a gente tem um propósito. Se você não sabe qual é o seu propósito, vai botar o seu joelhinho no chão e perguntar ao Senhor qual é o seu E propósito. leia a palavra E de Deus. leia a palavra de Deus, louve ao Senhor. E busque cumprir o propósito que Deus tem para sua vida. Ah, eu não sei. Conforme você vai buscando, você vai entender. Eu também não sabia qual era o meu propósito. Às vezes até esqueço qual que é. E o Senhor tem que me lembrar para que eu possa continuar caminhando com Ele. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Então, se vocês aí na casa de vocês vão para uma igreja e não sabem qual é a sua função, qual é o meu papel aqui dentro dessa igreja, qual é o meu papel dentro da minha casa, o que eu tenho que fazer, qual é o meu propósito de vida, por que Deus me criou, por que eu estou aqui na terra, pergunte ao Senhor, que Ele vai te revelar. Mas eu não sei qual que é a minha parte do corpo, se eu tenho que ir para a direita, se eu tenho que ir para a esquerda. Olhe para cima, olhe para o nosso alvo, que é Jesus Cristo. Pergunte a Ele, para onde você vai agora? Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Assim como os discípulos de Jesus tiveram um relacionamento, cada um na sua intimidade, cada um na sua limitação, nós também vamos ter esse relacionamento com Deus. Assim como Moisés via Jesus face a face, a gente pode ver Jesus face a face na nossa intimidade, do nosso jeito. Deus não vai falar com você do jeito que ele fala com a Sara, porque a Sara é uma pessoa diferente. A Sara entende de forma diferente. Jesus vai falar com você do jeito que você entenda, do jeito que você aprenda. Isso é ser único, isso é ser exclusivo do Senhor. Nós somos gerações eleitas de Deus. Então, se você tem essa dificuldade, olha, mesmo orando, mesmo jejuando, eu não consigo, nos mande uma mensagem no direct. Nós vamos entrar em jejum e oração com você para que o Senhor possa, para que nós possamos crescer juntos, para que nós possamos andar na mesma direção que Deus. Porque a palavra de Deus fala para a gente pregar o evangelho a toda criatura, não é só quem conhece a palavra, não é só para quem não conhece a palavra, é para todo mundo. Eu, você, ela, todo mundo precisa conhecer a palavra de Deus. Todo mundo precisa entender a essência que é o Senhor. O porquê que Jesus está voltando. Por que a gente tem que andar assim. Por quê? Porque Deus criou a gente para ser assim. E a gente aceita isso. Porque a gente entende que é melhor andar com Jesus do que sem Jesus. Então, se você está tendo alguma dificuldade na sua vida, nos mande uma mensagem aqui no direct. Que nós temos uma equipe preparada para te ajudar em oração, jejum, leitura da palavra. Em nome de Jesus. É isso, gente. Um beijo pra vocês. Até o próximo Falando Sobre a Palavra. Que Deus abençoe a vida de vocês e que essa palavra seja guardada no coração de vocês pro resto da sua vida. Em nome de Jesus, amém. Um beijo. Tchau.